Bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso mini curso. Esse vídeo a gente vai explorar o ambiente de desenvolvimento Jupyter, que é um dos ambientes disponíveis para trabalhar com Python. Para a gente começar, eu lembro que é imprescindível que você tenha o Jupyter instalado no seu computador. Se você ainda não tiver, vai no nosso material de apoio, acessa o PDF com os links para as instruções de instalação do Anaconda, que vai possibilitar você rodar o Jupyter na sua máquina. Quando você executa o Jupyter, ele abre no navegador de internet padrão do seu computador. No meu caso, ele abriu no Google Chrome. Você vai ver que aqui na barra de endereços tem algo como localhost alguma coisa. É porque o Jupyter é uma aplicação web que roda direto no seu computador. Na tela inicial, a gente tem três abas. A aba Files, a aba Running e a aba Clusters. A aba Files é um explorador de arquivos. Você tem pastas e subpastas. Normalmente, a pasta inicial aqui é a pasta onde está instalado o Jupyter. E a partir daqui, você pode navegar e acessar os arquivos que você salvou. Na aba Running, aparecem os processos que estão sendo executados no momento. Se você tiver algum programa que está rodando e ele está demorando muito e você quer parar, ou ele travou e você quer interrompê-lo, é aqui que você faz. Você também pode fechar os notebooks, que são os arquivos do Jupyter, já vamos falar deles. Tudo isso você pode fazer aqui na aba Running. Finalmente você tem a aba Clusters, que serve para trabalhar com computação paralela. Foge do escopo desse curso, a gente não vai falar disso aqui, mas se você tiver interesse, entra nesse link aqui do IPython Parallel, você vai ter mais detalhes. Vamos criar então o nosso primeiro arquivo do Jupyter. A gente vem aqui em New, Python 3. Em uma nova aba do navegador, ele vai abrir para mim um arquivo que tem essa cara. Esse arquivo é um arquivo que a gente chama de Notebook. O Notebook é um arquivo muito usado na comunidade de Data Science e muito interessante para a gente compartilhar os nossos códigos e garantir a reprodutibilidade. Ele costuma ser uma preferência porque é um tipo de arquivo muito prático e que deixa o código muito fácil de ler. Antes da gente escrever alguma coisa, aqui em cima onde está Untitled, este é o nome do meu notebook. Eu vou mudar ele aqui para meu primeiro notebook. E você pode dar basicamente o nome que você quiser, à exceção de nomes que tem dois pontos ou barra. Vou dar um com dois pontos aqui só para vocês verem o que acontece. Na hora que eu clico em Rename, ele diz que o nome é inválido. Vou apagar esses dois pontos, renomeio e beleza. A unidade básica de um notebook, que é esse lugar aqui onde o meu cursor está piscando, é uma célula. A célula é onde eu escrevo os meus códigos e escrevo os meus textos. Existem dois tipos de células, essencialmente. As células de código e as células Markdown, que são células de texto. Quando eu tenho esse IN e os colchetes aqui com dois pontos depois, isso quer dizer que a minha célula é uma célula de código. Vou escrever um código qualquer aqui, uma operação aritmética. Vamos usar esse cara como uma calculadora inicialmente. Vamos colocar aqui 4 mais 1. Para executar esse código, eu pressiono Ctrl Enter. Daí ele vai executar tudo que está dentro dessa célula selecionada. Ctrl Enter. E ele exibe para mim o resultado aqui embaixo. Então, esse in é a entrada que eu estou fornecendo para o Python e o out é a saída que ele está me devolvendo com base naquela entrada que eu forneci. Tá vendo aqui que tem 1 e 1? Isso é a contagem das execuções. Se eu der um Ctrl Enter outra vez, ele começa a aumentar a contagem, né? Vai mostrando a contagem das execuções para mim. Quando eu estou com o meu cursor piscando aqui, e essa célula está com um contorno verde, quer dizer que eu estou num modo em que eu estou editando o conteúdo da célula. Se eu pressiono ESC ou clico com o mouse aqui, do lado de fora, tanto faz, vou pressionar ESC, por exemplo, eu entro num modo que é um modo onde eu edito o notebook como um todo, o formato do notebook como um todo. Então eu posso, por exemplo, incluir células ou deletar células. Para eu incluir uma célula abaixo, eu pressiono B e para incluir uma célula acima, eu pressiono A. Alternativamente, eu posso vir aqui no menu, Insert, Cell Above para colocar uma célula acima,
Cell Below para colocar uma célula abaixo. Vou pressionar o A para colocar a célula acima. Vou clicar aqui embaixo de novo, pressionar o B para colocar uma célula abaixo. Com essa minha célula aqui, que é a terceira célula selecionada, se eu pressionar para cima e para baixo no teclado, eu mudo de célula. Agora, se eu vier nesses botões aqui em cima, ó, que tem a setinha para cima, a setinha para baixo, eu consigo mover as minhas células para cima ou para baixo. Para eu deletar uma célula, eu seleciono e pressiono DD. Mais uma vez, DD. Apaguei a minha célula de código. E se eu quiser voltar com ela, pressiono Z. Vamos voltar aqui para a edição. E como eu disse, esse tipo de célula que tem o in e os colchetes é uma célula de código. Vou transformar essa célula de código numa célula de texto. Vou pressionar ESC para sair desse modo de edição do que está aqui dentro. Ou clicar com o mouse, tanto faz. E eu pressiono M de Markdown. E ele converte para mim em célula Markdown. Também poderia vir aqui em cima e mudar nesse menuzinho aqui, tá? Tanto faz, do jeito que você preferir. Nessa célula Markdown, eu consigo digitar textos. Vou colocar, por exemplo, operação de soma. Só para indicar que na célula seguinte eu tenho essa operação de soma. Tá vendo que aqui não tem formatação nenhuma? Eu vou pressionar Ctrl Enter e executar o que está nessa célula. Ele sai do modo de edição e formata isso para mim como um texto. Vou clicar 2 vezes na célula para editar mais uma vez. Tem alguns comandos, alguns códigos de Markdown, para quem já trabalhou com Markdown ou com HTML, pode estar familiarizado com alguma coisa dessas, mas tem alguns códigos para eu formatar o texto. Uma possibilidade é eu colocar o jogo da velha e ele dá para mim uma formatação de título principal. À medida que eu coloco mais jogo da velha, ele vai me colocando formatação de título secundário. Olha só, vou colocar aqui embaixo 2, título secundário, posso pôr 3, título terciário, posso pôr 4, título quaternário. Não dá para colocar mais, também acho que não tem necessidade de ser tão específico, né? Vou executar para vocês verem como fica essa formatação. Fica desse jeito. Tem algumas outras possibilidades para o Markdown. Uma das opções é colocar o texto em itálico. Vou colocar exemplo, itálico. Se eu coloco o texto entre asteriscos, ele me formata em itálico. Se eu formato o texto com 2 asteriscos, ele me dá o bold. Note que, diferente do que estava acontecendo antes naqueles títulos de seção, ele não saltou linha. Para eu saltar a linha, eu preciso deixar uma linha em branco, exceto quando a gente está falando daqueles títulos de seção. Agora sim ele saltou a linha para mim. Um último exemplo que eu queria mostrar de formatação em Markdown é o exemplo de lista do tipo bullet. Aquelas listas de tópicos, né? Vou colocar aqui exemplo de lista de tópicos e colocar os meus tópicos. Tópico 1, tópico 2 e assim por diante. Basta eu colocar o asterisco no início. Olha só como fica. Portanto, a gente tem muitas opções para fazer formatação Markdown. Eu não vou me estender porque não é o nosso objetivo aqui, mas é só para mostrar para vocês o que dá para fazer. Talvez vocês estejam percebendo que aqui em cima tem um autosave e aqui às vezes fica aparecendo Notebook Saved. O Jupyter vai salvando o nosso notebook automaticamente. Eu não preciso ficar apertando toda hora, mas se eu quiser salvar, eu venho aqui no disquete ou File Save As para salvar uma cópia. Eu vou voltar naquela aba do navegador que tem a minha tela inicial do Jupyter para vocês verem uma coisa.
Lembra que eu falei que no explorador de arquivo você conseguia encontrar os seus arquivos do Jupyter? Olha só, o arquivo que eu criei já está aqui, ó. Meu primeiro notebook.ipynb, IPython Notebook, que é o formato de notebook do Python. Ele já me dá aqui o ícone em verde e me diz running, porque eu estou rodando esse negócio. Vou subir aqui, vou lá naquela aba running, como eu falei para vocês, o notebook está rodando aqui. Não tem terminal rodando, porque eu não tenho nenhum código que está rodando, né? Aquele código daquela operação que eu rodei era muito rápido, ele nem vai aparecer aqui direito. E então você tem um notebook de Python 3 que está rodando. Se você der um shutdown, você fecha esse cara. Shutdown e ele para de rodar. Se você vier aqui, ó, na aba, ele diz que deu um dead kernel, ou seja, o núcleo de processamento desse notebook foi morto. A gente matou ele mesmo. Então, se tivesse algum código, alguma coisa rodando, ele matava o cara. Se eu der um don't restart, ele fecha essa aba do navegador. Se eu clico em try restarting, ele abre mais uma vez o meu notebook. Bem, já que a gente falou no kernel, uma coisa muito importante da gente falar é o seguinte: o kernel, como eu falei, ele é basicamente uma ponte do Jupyter com o hardware do seu computador, que é o cara que está fazendo o trabalho sujo, que está fazendo todas as contas que estão ali por trás do seu trabalho. No Jupyter, a gente tem um kernel rodando dentro do notebook. E todas as células conseguem acessar esse kernel. Mas eu queria dar um exemplo para vocês de como a gente tem que tomar cuidado com isso. Vou transformar essa primeira célula numa célula de código. Estava Markdown, né? Para eu transformar em código, eu posso vir ou nesse menuzinho aqui, ou eu posso clicar na célula e pressionar Y. Aí ele volta para código. Beleza, tenho duas células de código. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável nova. Vou criar uma variável que eu vou chamar de x e vou dar um valor de 1 para ela. A gente vai falar disso aqui nos próximos vídeos. Não se preocupa agora. O que eu estou fazendo é pegar um endereço da memória do computador, chamar de x e lá dentro guardar o número 1. Na outra célula, eu vou fazer uma conta com esse x. Eu vou fazer x mais 5. O que a gente esperaria que ele retornasse aqui para mim? 1, que é o x, mais 5, então o retorno seria 6. Eu falei para vocês que todas as células conseguem acessar o mesmo kernel. Mas muito cuidado com isso. Eu vou executar só esse cara aqui, só o que está dentro dessa célula. Olha só, vou pressionar Ctrl Enter e ele me dá um erro. Por quê? Ele me diz que x não está definido. Você pode pensar, ué, mas o x está definido aqui. Sim, mas eu executei isso, eu executei o que está nessa célula que chama o x sem ter executado o que está nessa célula aqui primeiro. Eu devo executar essa primeiro para ele guardar o x, para ele guardar o 1 dentro do x e depois essa. Eu recomendo então que você sempre adote no notebook uma estratégia de trabalho top-down, ou seja, executa as células que estão lá em cima primeiro para você não chamar lá embaixo uma variável que você criou lá em cima, mas quando abrir o notebook você não executou lá no começo. Beleza? Vamos fazer isso direito então? Vou executar o que está aqui nessa célula, Ctrl Enter. E agora na próxima. E ele me devolve o 6, como deveria ser. Essa então é a operação do ambiente de desenvolvimento Jupyter que a gente vai usar ao longo do nosso curso para digitar os nossos códigos.